Bom dia! Bom dia para você. Café com Palavra, mais uma manhã se iniciando, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia qual nos colocamos para falar do amor de Jesus, para estudarmos juntos, para nos edificarmos na palavra de Deus. Estamos aí hoje no 25º dia da nossa campanha do Evangelho de Mateus, 25 dias meditando, 25 dias a quais o Senhor nos preparou para meditarmos na palavra dele, para conhecermos um pouquinho mais da Bíblia Sagrada. Você que está me acompanhando nesses 25 dias, eu acredito que Deus e o Espírito Santo têm falado muito forte ao teu coração. Eu acredito que o Espírito Santo tem trabalhado de uma forma sobrenatural. Você que tem tirado um tempinho aí para ler todo o capítulo. A gente não consegue ler todo, a gente pega um espaçozinho, um pedacinho do capítulo para meditarmos em algo que o Espírito Santo queira falar ao nosso coração nesta manhã. E que você possa também compartilhar com seus amigos, com aquelas pessoas que estão precisadas, necessitadas de ouvir a palavra de cada dia, sabendo que em tudo o Senhor tem um propósito, em tudo o Senhor trabalha de uma forma esplendorosa. Nada somos nós, e sim o Espírito Santo que nos usa como instrumento para fazer a vontade dele. Hoje nós estamos no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que vai nos falar sobre a parábola das 10 virgens, uma parábola muito conhecida, muito pregada. Vai também nos falar da parábola dos 10 talentos e vai também nos falar do fim do sermão profético. Lembra que o Senhor começou trazendo o sermão ontem, né? Que a gente começou falando sobre o princípio das dores, a grande tribulação. E aqui ele vai fechar, né? Falando sobre a vida eterna e o castigo eterno. Entendemos que tudo tem um princípio e tudo tem um fim. Mas em todos eles o Senhor se faz presente daqueles que buscam a Deus, daqueles que se encontram na presença do Senhor, daqueles que fazem a vontade de Jesus. Hoje nós vamos ler um pouquinho, alguns versículos da parábola das 10 virgens. Vamos lá, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes e comprai aquele que vende. Vemos aqui nesta manhã que o Senhor vai nos trazendo palavras nesta manhã que retratam a volta dele, que retratam todo um preparativo de Jesus, todo um preparativo da volta do Messias. Vemos nesta manhã que o Senhor quer nos falar para que estejamos preparados, para que estejamos prontos para aquele grande dia, para que nada nos pegue desapercebidos. Aqui nesta parábola das 10 virgens nós vemos que o Senhor começa explicando que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Vemos que ele fala que as 5 loucas foram se preparar para o matrimônio, para o casamento, e ao momento de se preparar, elas pegam suas lâmpadas e saem. Sabe, os loucos, eles saem correndo, eles não pensam, eles não refletem naquilo que estão fazendo. Eles simplesmente saem fazendo, sem pensar nas consequências. Assim foram as 5 virgens loucas. Aí nós vemos também as 5 prudentes. Diz a palavra do Senhor que elas pegam as suas vasilhas com azeite
E elas pegam também as suas lâmpadas e saem para se colocarem à espera do esposo. Aqui nós vemos que era necessário essas lâmpadas para clarear, era necessário essas lâmpadas para que quando o esposo chegasse, elas pudessem acender, pudessem estar bem vestidas, pudessem estar lindas para seu esposo. Vemos que elas deveriam estar preparadas quando o noivo chegasse, quando o esposo chegasse. Esta parábola reflete em nós algo muito especial, algo grandioso que nos ensina a estarmos como as virgens prudentes. As virgens prudentes, elas não só pegaram as suas lâmpadas com azeite, cremos que elas pegaram ainda mais uma vasilha de sobra. Elas pegaram ainda mais uma vasilha de sobra de azeite. Para que se acabasse aquele azeite que existia dentro da lamparina, elas ainda teriam mais. Vemos que as prudentes agiram dessa forma. Porém, as loucas pegaram somente as lâmpadas. Porque as loucas, elas costumam fazer as coisas sem perceber e sem se atentar para o dia próximo, para o minuto próximo. Elas não se atentam a entender que pode acabar aquele azeite. Elas não guardam uma sobra para que, se acabar, elas possam se manter ainda mais um pouco. E assim as loucas, elas perdem a oportunidade de ver o esposo, de estar preparadas, porque a um dado momento da noite, as lamparinas se apagam. Acaba o azeite, então elas vêm a quem? Elas vêm às prudentes e pedem: vocês não poderiam me dar um pouco do seu azeite? Porém, as prudentes, que a própria palavra diz, sejais prudentes como a serpente. Elas esperam e dizem às loucas: se eu der do meu azeite, acabará o meu e o seu, e nós todas ficaremos no escuro. Corram, ainda dá tempo de ir lá comprar mais. Vai que ainda dá tempo. Então as loucas saem em disparada para comprar mais azeite. Mas no momento em que elas saem do local a qual elas deveriam estar, o esposo chega. O esposo chega e pega somente as prudentes. Diz a palavra do Senhor que elas estão ali, as prudentes, porém as loucas tinham saído. E nesse momento o esposo chega e leva consigo as prudentes. O que o Senhor nos ensina nesta manhã é estarmos mais uma vez preparados para o grande dia, preparados para todos os acontecimentos. Sabe que quando a gente se prepara em oração, quando a gente se prepara em momentos de jejum, quando a gente se prepara em situações, nada pode acontecer e nos abalar, porque estamos preparados, somos prudentes, estamos prontos para o que der e vier, como diz. Mas muitas vezes nós não nos preparamos, nós agimos como loucos, como nécios, fazemos as coisas sem pensar no que pode acontecer, sem pensar nas consequências, sem analisar a veracidade dos fatos. E nesta manhã o Senhor quer nos ensinar a buscarmos saber das consequências de tais atos que praticamos. A consequência daquilo que estamos vivendo, de que maneira nós podemos ser vistos lá na frente, de que maneira a nossa atitude de hoje vai refletir lá na frente, de que maneira a nossa desordem hoje pode acarretar alguma coisa lá no futuro. Sabe, às vezes nós pensamos que devemos deixar tudo para lá e viver o dia de hoje. Sim, a gente deve viver o dia de hoje. Porém, aqui a palavra nos ensina a estarmos preparados para todas as coisas. Se as virgens não tivessem guardado o azeite, elas não veriam o esposo. Isso nos traz a entender que nós devemos estar preparados com algo a mais para a hora que o esposo chegar. Nós temos que estar preparados com algo a mais para o momento crucial que o esposo bater na nossa porta. Entenda que este esposo pode se
simbolizar várias coisas, pode simbolizar problemas na nossa vida também. Nós temos que estar preparados para resolver os problemas que aparecem, que acarretam na nossa vida. Se nós tivermos algo guardado, as coisas se resolvem mais. Eu não falo só do nível financeiro, eu falo do nível espiritual, eu falo do nível emocional. Nós temos que estar preparados para resolver as situações que acontecem em nossa vida. Mas aqui o Senhor quer nos trazer nesta manhã uma preparação para a volta de Jesus, um preparativo para o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, um preparativo para você que segue a Cristo e que muitas vezes age como louco, que nesta manhã você e eu possamos começar a agir como prudentes, possamos começar a agir com perspicácia, entendendo que a volta de Jesus ela é iminente. De uma hora para outra você pode sair na rua e não voltar mais. De uma hora para outra o seu coração pode parar, o meu coração pode parar, o meu cérebro pode parar. Entenda que nada nós somos controladores. Entenda que o Senhor é quem controla a nossa vida, a nossa história, que nós estejamos preparados. Esta semana é uma semana que traz palavras de preparativos, de preparação. Então que nós possamos continuar preparando-nos para a volta de Jesus. Que nós possamos estar preparados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente para a volta de Jesus. E que nessa vida terrena nós possamos estar preparados para as adversidades que aconteçam. Coloque algo de reserva na sua vida. Coloque algo de reserva que quando haver afrontas você tenha como uma reserva de sabedoria para agir. Que quando houver doença você tenha uma reserva de vitalidade para agir. Entenda que nós precisamos ter reservas em nossa vida emocional. Que quando houver depressões, opressões, tristezas, bipolarismo, esquizofrenias, que quando houver todas essas doenças psicossomáticas que têm afrontado as nossas vidas, o nosso mundo atualmente, você tenha reservas psicológicas para se sustentar. Reservas psicológicas para se manter. Não gaste todas as tuas reservas nesta manhã com coisas supérfluas, com coisas pequenas a quais você pode conseguir vencer. Entenda que o Senhor está no controle de tudo. Entregue a tua vida ao Senhor e no mais Ele tudo fará, diz a palavra de Deus. Entenda que as tuas reservas te farão prevalecer. Não é o que você possui hoje, mas sim as tuas reservas, a essência que está dentro de você, a força que emana de você através do Espírito Santo é que te faz prevalecer nessa caminhada. Entenda que tudo aquilo que acontece na tua vida, se você não tiver uma reserva para te sustentar, você não consegue ficar de pé. Eu falo no psicológico, eu falo no emocional, eu falo até no físico e muito ainda mais no espiritual. Comece a colocar reservas, só saia de casa com reservas. Aonde você for, leve a tua reserva de plenitude em Deus, a tua reserva de plenitude no Espírito Santo, a tua reserva que quando acabar aquele óleo que estava na lamparina fumegando, você ainda tem mais óleo para colocar, você tem ainda mais azeite para colocar, para que ainda continue queimando a tua essência. Não esqueça da tua reserva, não haja como as loucas que saem sem reserva, que saem somente com as lamparinas vazias. Haja como as prudentes, que além da lamparina elas ainda levam a reserva. Que nessa manhã você possa se munir de reservas espirituais, que nessa manhã você possa se munir de reservas físicas e psicológicas para vencer as adversidades desse dia. Que Deus possa ter falado com você nessa manhã, que o Espírito Santo possa ter chegado até você e te dado mais reserva nesta manhã. Eu declaro sobre a tua vida reserva espiritual nesta manhã. Não confie somente naquilo que você já tem. Leve a reserva contigo. Café com palavra. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.